E eu gostaria de compartilhar algo nessa tarde que todo mundo já leu esse texto, acho que pelo menos umas 30 vezes, no mínimo. No mínimo. Mateus capítulo 14, se você puder e tiver a sua Bíblia aí. Mateus 14, versículo 22 em diante. Tem muito a ver com aquilo que nós temos conversado, de compreendermos que somos um ser espiritual. 14. Mateus 14, versículo 22 em diante, que nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos num corpo. E o corpo é importante para o Senhor. Tanto é que o Espírito Santo foi derramado sobre o corpo, sobre toda a carne. Senão teria sido derramado sobre o Espírito ou sobre a alma, mas Deus derramou sobre o corpo. Amém? Amém. E vamos ver esse texto tão famoso, tão conhecido, em Mateus 14, de 22. Vamos ler do 21 em diante. E gostaria de trazer o 21 de volta aqui à tona, porque para nós entendermos o que, da onde estava vindo, né, para pegarmos todo o contexto. Então no versículo 21 diz assim, Jesus havia multiplicado os pães, ele pegou o lanchinho de alguém ali, mais esfomeado, que tinha 5 pães e 2 peixes, e multiplicou para muita gente. Aqui, versículo 21 diz assim, os que comeram foram então quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Alguém tem uma palavra diferente para ordenou? Versículo 22. Mandou. Alguém tem outra? Outro verbo? Embarcar. Mandou que embarcassem. Não, aqui está escrito. Logo a seguir, compeliu. Compeliu. Ah, Compeliu. Compelir, ordenar, mandar. É quase igual a mesma coisinha que você dizer obrigar. Alô? Obrigou. Importante. É importante. Jesus não deu uma sugestão, Jesus não deu uma ideia. Eu vou passar aqui um pensamento para vocês, não. Ele obrigou as pessoas, os seus discípulos. Vamos lá. Importante esse aspecto, ok? Jesus obrigou, então, mandou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto Jesus estava fazendo o quê? Despedindo a multidão. Depois que a multidão despediu, imaginamos eu e você que uma multidão não é fácil de se despedir. Às vezes qualquer reuniãozinha com 300 pessoas demora às vezes 1h30 para todo mundo ir embora, né? Ainda mais se for assim num lugar como o da Samira, que ninguém quer ir embora. Então, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e já chegada a tarde ele estava ali só. E o barco estava onde? No meio do mar, estava açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Se você for estudar, se nós formos estudar, eles estavam, esse mar é chamado Mar da Galileia, se não me falha a memória, e o Mar da Galileia na verdade não é um mar. Ele é muito grande, mas ele não é um mar, ele não faz parte, está ali tem um termo geográfico para isso, mas é um enorme, do big lago ou represa. Mas aqui para dizer de ondas é porque o vento era tão forte que pequenas ondas vinham e davam contra o casco do barquinho dos discípulos. Eu vou dizer barquinho aqui porque eu não sei o tamanho. Tudo bem que não devia ser tão pequeno assim, porque tinha 12 homens. E devia ser um barco de pesca. Então, mesmo assim, homens experimentados, como Pedro e sua família que ali estavam, né? E estavam acostumados, mas a Bíblia diz então que havia ali um grande problema. E a 4ª vigília da noite, então, versículo 25, Jesus começou a ir até eles. De uma forma muito tranquila, andando por cima das águas. E os discípulos, vendo Jesus, né, vendo ele andando sobre o mar, se assustaram e gritaram, é um fantasma, e gritaram com medo. Porque uma coisa é só você gritar, outra coisa é gritar com medo.
Então tinha ali uma parte assim bastante envolvente da vida dele. Você gritar com medo tem uma diferença. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tenham bom ânimo, não tenham medo não, sou eu. E aí, Pedrão, versículo 28, respondeu, disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo para que eu vá também andar sobre as águas. E Jesus falou: tranquilo, vem. 29, e Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aí está tudo lindo. Mas chegou o versículo 30. Mas, sentindo ele o vento forte, teve medo. E preste atenção na terminologia, e começando a ir para o fundo, como diz aí nas vossas versões. E começando ele a ir ao fundo, como é que está escrito aí? Aqui também. Começando também? Começando, todos começando, ok. Começando a afundar, ou começando a afogar, a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Senhor, essa é a tua palavra, e nós, nessa tarde e noite tão gostosa, nós nos achegamos a ti, pedindo ao Senhor que ela encontre em nós guarida e que ela frutifique a 100 por 1, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos ativar todo o recurso do teu reino para as nossas vidas, hoje, neste tempo, para a glória do teu nome, Senhor. Tudo que milita contra a tua palavra caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos compreender aqui, você e eu já lemos tantas vezes esse texto, né? E o que tem isso a ver com a questão de nós sermos espirituais, aquilo que nós temos falado, né? Somos um espírito, o espírito foi criado antes da alma, do corpo e da alma, aí o corpo foi criado, vimos que Deus soprou, o homem virou alma, se tornou alma vivente, um espírito então que tem uma alma. E aí Jesus veio e vimos que ele soprou e o homem se tornou espírito vivificante, um espírito vivificado através de Jesus Cristo, mas neste momento ainda não tinha acontecido isso. Então aqui nós estamos falando de um barco cheio de almas viventes. Amém? Almas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, pessoas ainda, mas estavam seguindo ao Mestre Jesus. Interessante, Deus, eu vou te colocar isso de uma forma que você precisa, eu e precisamos entender que o que preocupa mais a mente de Deus, o que Deus tem como cerne, não é o que está à nossa volta, mas é o que está dentro de nós. Amém? Então, mais importante do que as coisas que você está passando é como você as está passando. É de que maneira estas coisas podem ou não contribuir para o processo interno de salvação da minha e da sua alma. Amém? Faz sentido? Porque conforme a minha resposta dentro das circunstâncias, eu posso provavelmente não passar mais por aquilo ou ter que passar várias vezes. De várias maneiras, porque é um processo que eu preciso dominar. A minha alma precisa estar consciente de que ela depende do Espírito Santo de Deus. Então, fato é que Jesus sabia o que ia acontecer, sim ou não? Sim. E ele deu um conselho: peguem o barquinho, ou ele mandou entrar no barco. Então, quando chega a hora de ir para o outro lado, meu irmão, minha irmã, nós não devemos ter medo, porque nós vamos chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. E às vezes a gente não está querendo ir. Mas Deus pega você e eu assim, carinhosamente, enfia naquele barquinho e vai. Sai da sua área de conforto, sai do seu marasmo, caminha, levanta e anda, né? E aí então, eles estão indo, e vale muito a pena a gente buscar a compreensão de em que barco nós estamos. Se nós estamos no barco que o Senhor mandou que entrássemos, ou se nós colocamos os nossos botes salva-vidas
Porque a Bíblia diz aqui que o vento era contrário. Se tivesse botinho salva-vida, talvez hoje a gente colocaria o barquinho, esses botes na água e deixava o vento levar, a gente voltava para a praia de onde saiu. Faz sentido, né? Não sei quanto tempo isso ia levar, mas a gente chegaria, pelo menos com uma certa certeza de segurança. Mas Jesus estava preocupado com isso. Então, o que Jesus estava ocupado era com o propósito, com o chamado. E o chamado diz, nós vamos para o outro lado, então tem a ver. Então nós temos que fazer isso com convicção. E algumas tempestades, algumas coisas que talvez nós estejamos passando, ou que a nossa alma se coloca, até tempestades ou tornados, alguns são furacões, dependendo das circunstâncias, não foi o Senhor que mandou que nós entrássemos. Nós resolvemos ir para algum lado que não era o lado que Ele mandou. E tinha tempestade. E vai ter problemas. E aí a gente vai ter uma questão muito grave, porque o compromisso de Jesus e de Deus é quando nós vamos para o lado que Ele mandou. Não que Ele vai nos abandonar, nunca, jamais. Mas aí nós vamos ter que pagar o preço de voltar para o ponto da onde Ele mandou que nós andássemos e saíssemos. Ok? Então, algumas tempestades nós temos passado, algumas questões são inevitáveis, pressões da nossa alma, situações difíceis são inevitáveis, mas a maneira como eu as passo, e as passo por um propósito de cumprir um propósito que vem do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou atravessar isso, eu vou chegar lá diferente. Muito provavelmente os discípulos que começaram essa jornada, quando chegaram do outro lado, eram outros homens. Sim ou não? Sim. Eles eram outros, totalmente diferentes. Então, qual é a grande questão aqui? Não é me preocupar se eu vou ter tempestade ou não. Não é me preocupar com o nível dessas tempestades, se estão na escala 2, 3 ou 4, se já viraram tornados ou furacões. A grande minha preocupação e a sua deve ser, Jesus está aqui? Amém. Jesus está no meu barco? Eu estou neste barco por uma convicção de que Ele quer que eu aqui esteja. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Porque quando Ele está no barco, a tempestade acaba. E aí leva um tempinho até Jesus entrar, neste caso, nessa experiência, e ela está relatada para o nosso ensino. Vamos dar um pulinho rapidinho lá em Marcos capítulo 6. Para entender, os evangelhos eles se completam, e Marcos teve uma outra visão, e ele relatou de uma outra forma, mas fato é que a Bíblia não se desmente. E em Marcos, no capítulo 6, versículo 48 a 50. Marcos capítulo 6, versículo 48 a 50 diz assim: E vendo que os discípulos estavam se fatigando, estavam cansados de tanto remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, Jesus está se aproximando deles, andando sobre o mar. Mas olha que interessante, e queria lhes passar adiante. Oi? Não era projeto de Jesus entrar no barco. Olha que interessante. Aqui está dizendo que Jesus ia passar à frente deles, para esperá-los aonde? Aonde Jesus iria esperá-los? Do outro lado. Para onde Ele mandou eles irem? Para o outro lado. Jesus tinha dúvida que eles iam chegar do outro lado? Nenhuma. Mas aí então, quando eles o viram, acharam que era um fantasma e começaram a ter grandes gritos. Imagina, 12 homens. A gritaiada que não foi esse negócio. Porque todos o viram e se perturbaram, mas logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temo. Esses dois textos nos mostram que a confiança de Jesus é tão grande na ordem que Ele dá a nosso respeito, da palavra liberada a nosso respeito, que Ele nos espera no destino. Aleluia. Que Ele já nos espera no final de tudo. Mas se durante o percurso nós estivermos ali, numa circunstância como esses discípulos estavam, Ele não tem nenhum problema de nos acudir
e de vir até nós. Amém? E aí então podemos entender que a primeira pessoa que estava ali e que compreendeu rapidamente o que estava acontecendo e percebendo quando Jesus fala, olha, sou eu, foi Pedro. Porque dizem que Pedro começou a afundar quando ele começou a andar. Mas antes desse ponto, Pedro não tinha nem certeza se era Jesus. Porque quando ele fala, não temam, sou eu, eles achavam que era um fantasma. Pedro falou, e Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E Pedro falou, se é o Senhor. Pedro não tinha nem certeza se era Jesus. E ele falou, vem. Vamos imaginar que fosse um fantasma se passando por Jesus. Pedro tinha morrido. Porque vocês pensaram que era fantasma, né? Fantasma assim, aparece, desaparece. E da onde tinha essa cultura de fantasma? Muito provavelmente já tinham história sobre, né? Os Ghostbusters vieram só depois, mas já devia ter alguma coisa nesse sentido. Mas Pedro pula imediatamente ao ouvir a palavra de Jesus falando, vem. Pedro obedece de uma forma tão pronta e rápida que essa obediência faz ele ativar um outro tipo de vida que norteia a vida dele de lá para frente. Até estarem no barco e obedecerem uma voz do Senhor, eles estavam vivendo no modo sobrevivência. Ao estarem no barco e verem as tempestades, eles estavam sobrevivendo. Ao verem alguém andando e achar que aquilo era um fantasma, eles estão sobrevivendo. Quando Jesus fala, vem, sobe sobre as águas, e Pedro então entra num novo nível. Não mais um modo sobrevivência, mas um modo sobrenatural. Quando ele, obedecendo ao Senhor, começa a andar. Então Pedro aproveitou a oportunidade da tempestade para viver um milagre e não só ficar olhando. Então, quando eu e você estamos numa situação onde existem tempestades, nós temos que saber e aproveitar a oportunidade de viver dentro delas uma experiência sobrenatural. Amém. Porque é isso que o Senhor quer. Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, não são de mal e não são para nossa derrota. Mas se Ele mandou e sabe que tem tempestade, o que Ele espera de mim e de você? Que nós andemos no sobrenatural. Que permitamos que aquilo que já está em nós, Jesus nem ia estar com eles, Ele ia passar adiante. Nós vemos agora em Marcos. Mas o espírito de bullying, de pouca fé, se manifestou. E eles então gritaram, desesperados, e Jesus então entra no barco. Então eu tenho que entender que eu preciso ter agora uma fé e uma convicção a desafiar aquilo que é normal. A desafiar a normalidade da minha vida. Pedro talvez era um dos homens, se não o mais, mas com certeza estava entre os 3 mais experimentados em se tratando do assunto barco, remo e mar. Ele vivia disso. Ele foi criado assim. Imagine então ele passando por aquela situação e ele também vivendo aquele temor. Mas ele desafiou a normalidade. O que eu e você devemos viver? Uma fé sem limites. A verdadeira fé é a fé daquela pessoa que arrisca. Amém. Pedro arriscou. Ele não arriscou um dinheirinho que ele tinha guardado na poupança. Pedro não arriscou a profissão. Pedro não arriscou o barquinho. Ele arriscou a vida. É verdade. Se é o Senhor, eu vou. E se não for, mande um beijinho para minha família, porque eu estou indo, fui. Ele não fez meia boca. Vou dar uma tentadinha aqui e Deus proverá. E a palavra de Deus diz que Pedro, quando entrou, ele não tinha essa certeza. Então, imagine eu e você. Podemos estar em uma situação, e eu, por favor, ouça isso com amor, ponha amor nas minhas palavras e incline seu coração ao Espírito do Senhor. Choro, desespero, gritos, isso não vão mover a Deus.
O que move ao Senhor é uma fé, é uma convicção. Aleluia. De que não importa o que minha alma está passando, não importa a pressão, não importa o vento, eu estou aqui numa angústia, mas eu desafio tudo isso e creio naquele que me enviou. Aleluia. Eu creio que Ele mandou eu andar sobre o natural, daquilo que eu estou sentindo e vendo. Eu vou andar além das minhas emoções, eu vou andar além dessa pressão. E vou transformar essa pressão na direção do propósito de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Eu tenho que mudar essa percepção. E eu tenho que compreender que esta fé é uma fé simples, porque quando Jesus grita, vem, Pedro não falou, Senhor, é o Senhor, hein? Tá bom, eu vou, mas faz o seguinte, manda um sinal. Dá uma confirmada. Alguém tem uma revelação aqui? Me dá uma palavra. Eu estou brincando aqui, mas você imaginou Pedro ali pedindo, vamos jogar Urim Tumim? Não, vamos pegar o exemplo do profeta lá atrás que pegou o novelo, vai estar molhado dentro do mar. Vai ficar. Ele não pediu confirmação nenhuma, ele simplificou a ordem. Vem, eu vou. Aleluia. Vem, eu vou. Tenha uma convicção. Não veio algo de outra pessoa, senão dele, Jesus. É óbvio, irmãos, que eu aqui estou pintando com cores vivas, mas a palavra diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Amém. Mas existem momentos que só você conhece. Tem horas que só você sabe onde dói seu calo. Tem horas que só você sabe onde aperta. E Deus fala para você, vem. Vem que eu estou contigo. Vem que eu não te desamparo. Vem que você é meu. Ninguém vai te tirar das minhas mãos. Em nome de Jesus, vem. E Pedro foi, descomplicou. Às vezes nós complicamos as coisas simples, as orientações básicas e simples da vida cristã. Nós as complicamos. Jesus está falando, vem. Vem. Em Mateus ainda, nós lemos agora, versículo 32, quando Jesus entra no barco, o vento para. A presença de Jesus cala o vento. Então eu não preciso muito de palavrórios, eu não preciso muito de muita coisa, eu só preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Jesus. Então, sabe, qual seria... Vamos imaginar, aqui nós podemos ter 3 lugares que apresenta-se essa tempestade. Quem estava da praia vendo essa tempestade? Então, na praia, Jesus falando com a multidão, mandando a multidão embora, estava ali uma tempestade. Então, a multidão estava lá para ouvir. Então, existem pessoas que ficam só na praia, que ouvem bastante, mas não praticam nada. Mas estão vendo a tempestade. Não, tá ali. A tempestade está para lá, eu vou para cá. Mas você ouviu Jesus falando que vai para o outro lado? Não, boa viagem, Jesus. Que Deus te abençoe, Jesus. Quem sabe eu dou a volta aqui, um dia a gente se encontra de novo. Já comi, já tá bom. Eu só quero vir buscar a bênção. Já comi meu pãozinho de hoje, meu peixinho, tava bom. Obrigado, Jesus. Até a próxima. Domingo que vem a gente volta. É uma perspectiva, ver da praia. Segunda perspectiva que você pode ter é do barco. Tô dentro do barco. E a tempestade, a coisa tá pegando. Senhor, nós vamos, né? O que está acontecendo? Está dando contra o barco, são pequenas ondas. Uma vez eu ouvi o querido Marcos Witt, pastor e cantor, abençoado, homem de Deus, ele falando sobre essa experiência de estar ali no Mar da Galileia, e ele falando que aquelas pequenas ondas, o guia estava contando, que são ondas que ela chacoalha de tal forma o barco, que se o barco não for bem feito, a estrutura do barco se compromete. Então ele tem que ser um barco muito forte e não é que ondas iriam cobrir e iriam afogá-los eles estando no barco, mas o barco iria ser destruído. Tamanha a pressão do vento, a velocidade que vinha a água, imagina, juntar as duas forças, né? A água que tanto bate, até que fura madeira, fura pedra, que imagina com madeira. E com o vento e a água, né? E escuro, só para dar um pano de fundo, mas é tudo escuro, você não tinha lanterna, irmão. Nem bússola. Onde nós estamos indo? Para onde? Não sei, ele mandou. Porque quem é como espírito vai pelo vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas vai. Mas vai.
E o terceiro ponto de vista é eles gritando e Jesus andando sobre as águas e falando, olha gente, não está tão ruim assim não. Da onde eu estou aqui, está tranquilo. Pedro, vem dar uma olhadinha por esse ângulo. Por qual ângulo nós estamos olhando? Pelo de quem deu a ordem? De quem não quer nem ouvir essa ordem de ir para o outro lado? Ou quem está no meio da ordem só levando a vida de uma maneira religiosa? De uma maneira natural. Eu sirvo a Deus, mas de uma maneira tranquila e natural. Deus nos chama hoje para vivermos de maneira sobrenatural. Porque foi a ordem dele. Nós devemos andar sobre as águas. Existem águas que dão nos artérios, águas que dão nos joelhos, água que dão nos lombos, e tem águas mais fundas, nós sabemos. Amém. E essas águas onde nós não temos mais o controle, é aí que nós iremos chegar. Para isso, nós temos que ouvir a voz e não complicar. É para aí, eu vou, Senhor. Minha vida é tua. O que eu posso perder se já não é teu? O que nós temos para perder que já não é do Senhor? Se não é entrega. Rápido. Porque quem quiser guardar a sua vida, perdê-la. Mas quem a entregar, irá ganhá-la. É simples. Deus quer nos levar a andar neste nível de ativar o modo sobrenatural. E o interessante é que nós todos lemos em todas as versões aqui presentes, Pedro, a Bíblia diz, foi começando a afundar. Amados e amadas, pega um balde d'água aqui, joga alguma coisa sólida na água e pergunta quanto tempo vai afundar. Quanto tempo? Na hora, no ato. Encostou, densidade, gravidade. Como que a Bíblia diz que Pedro foi começando a afundar? Isso mostra que quando eu e você damos esse primeiro passo, e nós vamos dar em nome de Jesus, amém? Pressões virão, que irão começar a querer desviar a nossa atenção, e pensamentos virão para combater a convicção que está no seu coração. É um processo. Mas, enquanto você e eu estamos neste processo, dei o primeiro, dei o segundo, dei o terceiro, dizem que Pedro tinha muito pouca fé, por isso que ele caiu. Jesus até reclamou, você tem pouca fé. Quem mais andou sobre as águas além de Jesus na Bíblia? Só Pedro. Se ele tem pouca fé, ai de nós. Ai dos 11. Ele com pouca fé andou sobre as águas. Nós não andamos nem sobre poça. Jesus tem misericórdia de nós. Mas a partir de hoje nós vamos andar sobre todas as coisas que o Senhor nos andar, amém? Sobre aquilo que se apresentar como tempestade, sobre tudo aquilo que vier para trazer temor e tremor. Nós vamos ouvir a voz de Deus, vem, vem. E eu não vou ter dúvida que é o Senhor, porque eu não tenho medo, e eu sei que não são fantasmas que guiam as nossas vidas, aleluia. Nós não tememos, né, mortandade que assola meio-dia, nem peste que ande na escuridão. Aleluia. Nós cremos e sabemos quem é o nosso Senhor. Tanto que quando ele abre a boca, os discípulos reconhecem. Pedro ainda naquele barulho, és tu mesmo? Então eu vou. Desafiou. O Senhor não tem medo de desafio, pode vir. Eu te sustento, Pedro. Aleluia. Eu te sustento, meu irmão. Eu te sustento, minha irmã. Pode vir. Pode vir. Ativemos hoje o modo sobrenatural. Não vamos mais andar sobre o que vemos, sobre o que sentimos, sobre a pressão, ainda aqui no barco, sobre uma ordem de Jesus. E para Jesus ter obrigado é porque eles talvez, muito provavelmente, não queriam ir. Senão não era necessário obrigá-los. Porque muito provavelmente a tempestade já estava acontecendo e Jesus mandou assim mesmo. Sabe, não importa para qual tempestade eu e você fomos enviados, internamente ou externamente, eu posso te garantir, você já venceu. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Para de olhar para o vento.
e olha para o Espírito que manda no vento. Para de olhar para a pressão, para de olhar para a estrutura do barco. Olha para a estrutura de quem te criou para fazer o barco. Aleluia. E que te ama acima de tudo e qualquer coisa. Que nessa tarde eu e você assumamos essa condição de andarmos sobre as águas da nossa vida, da nossa alma, sobre todas e quaisquer tempestade. E nós não vamos afundar, mas vamos andar. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Você recebe? Amém? Nós vamos orar e eu quero liberar as pessoas que estão em casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te traga luz, que o Senhor te traga graça de entender que você não vai morrer afogado nem afundado em nenhum lugar, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor na sua vida, a ordem dada por Ele, se cumprirá. Ele está te esperando do outro lado. Se por algum acaso você estiver padecendo dentro da sua tempestade, Ele não tem problema nenhum de andar sobre as águas e chegar até você. Aleluia. Perto está o Senhor, de todos aqueles que o invocam. Então clame, clame e se prepare para não confundi-lo com fantasma. Porque é Ele que te ama, que te cuida, que te guarda. Não dorme nem tosqueneja, nem tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Ele nem pisca, olhando atentamente para a sua vida, para a sua casa, para cada detalhe, para cada fio do seu cabelo que não cai sem a permissão dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, te abençoe e te traga paz. E até semana que vem, em nome de Jesus.